Começa agora o Religare Conhecimento e Religião. A relação entre espiritualidade e saúde é pesquisada por várias pessoas por todo o mundo. No Religare de hoje, eu convidei a Mari Sperandio. Ela é psicóloga, ela é doutora em teologia e professora na PUC do Paraná. Mari, obrigado por você ter aceito o convite do Religare para participar dessa conversa aqui com a gente. Eu que agradeço, Flávio. É um privilégio estar aqui conversando com você. E você poderá rever esta e outras entrevistas do programa Religare. Para isso, basta acessar a nossa página no YouTube, procure por Religare Conhecimento e Religião. Inscreva-se no canal, marque no sino para ser avisado quando um novo programa for ao ar. Compartilhe os programas do Religare Conhecimento e Religião. Mari, eu te conheci já há alguns anos, não? Já nós temos uma longa caminhada de trabalho e parceria também, de amizade, e eu te conheci pesquisando esta relação espiritualidade e saúde. Como é que você, da psicologia, da sua formação em psicologia, da sua formação em teologia, quando é que deu esse clique para fazer a relação entre espiritualidade e saúde e começar esse caminho de pesquisa não é tão já consolidado, né, como o seu? Uhum. Eu fiz a psicologia e logo em seguida, ou quase que ao mesmo tempo, mais ou menos simultaneamente, parte do meu curso de psicologia foi simultâneo ao meu doutorado em teologia, porque eu já tinha um outro curso anterior a psico, eu tinha feito pedagogia. Então, quando eu fiz o doutorado em teologia e terminando o curso de psicologia, eu queria fazer algo que ligasse essas duas áreas. Então, naquele momento, eu comecei a investigar temas que eu poderia dizer na interface psicologia e religião, ou psicologia da religião. E aí, depois do doutorado, eu me mudei de cidade. Eu morava em Porto Alegre e vim para Curitiba. E logo que eu cheguei em Curitiba, eu fui convidada para trabalhar na PUC. E naquele ano que eu comecei a trabalhar na PUC e fui convidada pelo professor Mário Sanches, e nós começamos a planejar o curso de mestrado em teologia. Então, porque eu vim trabalhar no mestrado em teologia e então fui fazer pesquisas, eu comecei a me interessar por esse tema, porque eu sempre pensei assim que a pesquisa em teologia precisava ter um impacto social. E com essa preocupação de fazer estudos, fazer pesquisas que tivessem impacto social, eu pensei que espiritualidade, ou como é que a religião se liga na prática das pessoas, como é que impacto isso tem na vida cotidiana, eu me dei conta que isso tinha um resultado bastante interessante, fazia diferença quando a pessoa integrava a religiosidade, não só fazia diferença, mas a pessoa enferma, por exemplo, ela vai buscar ela vai usar das suas crenças religiosas para dar conta daquele momento de sofrimento. Então, foi com essa questão aí, como é que a pessoa utiliza-se da religião para dar conta de sofrimento, especialmente em situações de enfermidade, foi isso que me chamou a atenção para esse tema específico. E aí parece que o mundo se abriu à sua frente, né? Porque eu me lembro de você sempre falar, Flávio, tem muita gente pesquisando isso, tem muita pesquisa boa mundo afora. Qual que é a situação da pesquisa sobre espiritualidade e saúde no âmbito internacional? E como é que você vê, né, as perspectivas para esse trabalho aqui no Brasil? É uma pergunta bem interessante, porque no começo, quando eu comecei a fazer pesquisas, então, nesse campo, já foi em 2009. 2009, nós estamos em 2020, então já tem alguns anos aí que eu venho fazendo pesquisa nesse campo. Mas quando eu comecei, aqui no Brasil, não tinha muita pesquisa.
tinha bem poucas pesquisas, mas internacionalmente, espiritualidade e saúde já era um campo de estudo, né? Então, quando eu comecei, isso não era fashion. Eu costumo dizer assim que pesquisar espiritualidade e saúde não era fashion, não era um tema fashion, porque as pessoas, especialmente na academia, olhavam com muito estranhamento. Então, me aproximando desse tema, especialmente atendendo a congressos internacionais, eu fui vendo que, de fato, era um universo e tinha muita pesquisa boa. E, recentemente, eu fiz um levantamento dos estudos no Brasil e percebi, assim, que de alguns anos para cá, no Brasil, esse campo já vem sendo mais pesquisado, temos muitas pesquisas, mas o que eu tenho percebido é que muitos estudos que a gente encontra, eles mais ou menos vão na mesma direção, ou eu diria assim, ficam patinando no mesmo lugar, sendo bem sincera e vendo assim de uma maneira bem clara, é como se não saísse do chão, porque como é um tema aqui no Brasil, ainda sendo pesquisado, começando, vamos dizer assim, onde as pessoas estão dando maior importância, uma importância acadêmica, percebendo que isso é possível fazer pesquisa nessa temática na academia. Então, eu percebo que os resultados das pesquisas sempre voltam no mesmo lugar, do tipo, é importante, então, fazer a integração da espiritualidade nos cuidados em saúde. Sim, isso nós já sabemos. Então, nós precisamos de novas pesquisas que mostram como é que se faz essa integração, como é que acontecem tais ou quais resultados quando se integra, quais são os modos mais efetivos dessa integração, porque aí tem uma questão bastante importante que eu falei para você no começo da nossa conversa, que eu me interessei pela questão da religiosidade, mas com as minhas pesquisas eu fui desenvolvendo isso e eu chego agora a dizer para ti que, na verdade, o que eu pesquiso e venho pesquisando nos últimos anos não é a religiosidade e saúde, é espiritualidade e saúde. Tem algumas diferenças importantes entre espiritualidade, religiosidade e saúde. Bom, claro que eu quero saber como é que você está pensando essa diferença, mas eu ainda gostaria de ouvir de você quais são as pessoas que se envolvem, né? Quais são as profissões que se envolvem, porque as pessoas podem pensar, ela é psicóloga, ela tem doutorado em teologia, as coisas estão mais ou menos associadas, mas parece que o universo de profissões, de ciências que se dedicam a essa relação é ainda mais amplo do que da psicologia, da teologia ou das ciências da religião, por exemplo. Sim, inclusive a psicologia tem alguns estudos, mas se a gente fosse medir, não seria a área que mais estuda essa relação entre espiritualidade e saúde, não é. Agora está começando a se desenvolver mais, mas a área da enfermagem pesquisa bastante essa relação. A psiquiatria no Brasil também pesquisa bastante. Nós temos, inclusive, o professor Alexander Moreira Almeida, o Giancarlo Lucchetti, aí em Minas Gerais, né? Em Juiz de Fora, eles pesquisam já há anos, inclusive foi o primeiro programa de pós-graduação que trouxe para o Brasil essa temática. O programa lá da Universidade de Juiz de Fora foi aberto em 2007, então eles pesquisam sobre essa temática já há vários anos, né? E nós temos também pesquisas na Universidade Federal de Paraíba, na Universidade de Brasília, não a Universidade de Brasília, a Universidade Católica de Brasília. Mas temos também o professor Neubert, que é da Universidade de Brasília também. E na Universidade de São Paulo, na USP, no laboratório de psicologia da religião, tem algumas pessoas que pesquisam. E então nós temos, assim,
alguns pontos, alguns focos, alguns grupos ou pessoas, pesquisadores e pesquisadoras que vêm estudando essa temática. Foi por conta disso, inclusive, de ver essas pessoas pesquisando aqui e acolá, mas sem um grupo assim de referência. Foi por essa razão, inclusive, que o ano passado eu decidi abrir um grupo de pesquisa com essa temática mesmo, grupo de pesquisa, espiritualidade e saúde. Então, nesse grupo de pesquisa, nós reunimos pesquisadores e pesquisadoras do Brasil, e a ideia, então, é desenvolver essa área, esse campo de estudo, de uma forma mais consistente, planejada, para a gente não ficar patinando no mesmo lugar, a fim de ter uma contribuição maior no âmbito internacional. Porque o Brasil é um laboratório de pesquisa, especialmente nessas questões envolvendo espiritualidade e religiosidade. Então, tendo um grupo de pesquisadores e pesquisadoras, nós podemos pensar, fazer uma prospecção em termos de estudo, em termos de pesquisa, né? Bom, a gente vai fazer um intervalo, né, uma pausa aqui na nossa conversa e a gente volta com essa diferença que você já anunciou, né? Distinção entre religiosidade e espiritualidade, tá bom? Bem, hoje nós estamos conversando no Religare com Mari Sperandio, ela é professora na PUC do Paraná. O Religare de hoje é sobre espiritualidade e saúde. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já.